Graça e paz, querida igreja, abençoada. Glória a Deus, amém, queridos? Como é que está o seu dia? Está bom? Está abençoado? Amém. Vamos à nossa tarefa de hoje, que é estudar a Bíblia em Provérbios, capítulo 12 e 13. Os irmãos notaram que esse texto, irmãos, ele é cheio da palavra mas. Por quê? Porque mais uma vez a Bíblia está falando de contraste. Está falando o que acontece com o homem que escolhe a justiça, está mostrando também o que acontece com aquele homem que escolhe a impiedade. Então, por isso que o tempo todo nós vamos encontrar a leitura falando, por exemplo, o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas, está vendo? O que odeia a repreensão é estúpido. Então, o tempo todo esse texto vai mostrar para nós, né, o contraste, o que acontece quando você resolve ser obediente, e o que acontece quando você resolve a desobedecer, né? Busca o caminho da vida, mas que resolve também não buscar, né? Você resolve buscar a Deus e depois resolve não buscar a Deus. Não tem saída, irmãos, né? Eu costumo brincar que não precisa ficar fazendo campanha de oração, não precisa ficar fazendo um punhado de coisa. O livro de Provérbios ensina que você só precisa escolher o caminho reto, o caminho de Deus, e tudo vai dar muito bem na sua vida, amém, queridos? Deixa eu ver se esse problema que está me afligindo aqui agora é pilha. Se for bateria, nós vamos trocar e vai dar certo. Amém, queridos? Misericórdia, hein? Que é isso? Um equipamento de 8 mil reais, irmão, sabia? 8, 9, esse equipamento que eu estou usando aqui. E esse tem que ficar pipocando, igual aquela pipoca que você põe na panela. Vamos ver se é a bateria, vamos lá. Bateria é o que não falta aqui, amém, irmãos? Se precisar, você deve ter um no bolso aí também, eu garanto, né? Vamos seguir então, e preste atenção então, irmãos, que a Bíblia deixa claro demais para nós. É por isso que o pastor Edgar não gosta muito, né, de campanha para isso, campanha para aquilo, porque não existe isso, irmãos. É escolher o caminho e colher o fruto, amém, queridos? Amém? É escolher o caminho e colher o fruto, porque a Bíblia mostra isso o tempo todo para nós, que é assim que funciona. Obrigadão, viu, irmão Anderson? É assim que funciona, não tem outro caminho. É por isso então que você vai encontrar aqui nesses dois capítulos que lemos, sempre a palavra mas logo depois. Por exemplo, o versículo 3, o homem não se estabelecerá pela impiedade, está vendo? Mas a raiz do justo não será removida, ou seja, pela impiedade o homem não vai crescer, mas se ele for justo, sim, ele vai crescer. Então, o que a gente vê? Mais uma vez nós encontramos então nesse capítulo 12, os contrastes dos caminhos que não tem como ficar no meio. Eu falei isso para os irmãos no culto, no estudo passado, que com Deus não tem meio termo, irmãos. Com Deus não tem esse negócio de ficar em cima do muro, não tem esse negócio de ser frio, entre frio e quente ao morno. A gente precisa ser frio ou quente, né? Morno não funciona porque não agrada a Deus. Então a gente sabe que os frutos eles vêm para nós, a gente planta e colhe. Então de que adianta eu plantar na infidelidade e clamar a Deus e fazer campanhas para que eu tenha as bênçãos reservadas aos que são fiéis? Já imaginou, né? Não adianta, né? Eu ficava orando muito, Deus abençoa a igreja financeiramente, abençoa os irmãos. Aí Deus falou comigo, para, rapaz, de orar, porque não vai ter bênção para quem é infiel. Aí eu falei, tá bom, Deus, é difícil, né, se ouvir uma palavra dessa, porque a gente fica naquela ânsia de querer que todos sejam abençoados, e tem áreas que não adianta, querido, você pode pedir, Deus abençoa o irmão, abençoa a irmã, mas se aquele irmão e aquela irmã é infiel, e insiste em caminhar na infidelidade, a bênção não vai chegar, querido. Então é uns pedidos assim que a gente faz, né, sem lógica. Aí eu mudei a oração, falei, ó Deus, abençoa aqueles que são fiéis. Aí tudo muda e Deus começa a ouvir a nossa oração, né, irmãos? Porque a oração nossa tem que ser cheia de sabedoria. Então, Provérbios, o livro da sabedoria de Deus, nos ensina que existe sempre um mas. Você escolhe um caminho, você vai colher, né? Mas, se escolher outro caminho, você vai colher também aquilo que você escolheu. E não tem reza brava, amém, queridos? E outros falam, não tem reza brava que muda isso. Então não adianta, não deixa ninguém te enganar. Tem que ser fiel, tem que aprender. Então esses textos que nós estamos lendo, estão mostrando o contraste, tipo assim, contraste de escolha, contraste de fruto. Não vai dar fruto diferente daquilo que você está buscando, né, com a sua própria
com a sua própria vida. Então aqui nós vemos o quê? Nós vemos o curso, o caráter e o fim daqueles que estão abertos para a disciplina de Deus e também daqueles que recusam. É isso que esse texto mostrou para nós. O curso quer dizer o quê, irmãos? É igual o curso d'água, né? O curso do Ribeirão Ipanema é aquele caminho que ele vai, por ele, até desaguar lá no Rio Doce. Deixa eu ver se é Rio Doce. É Rio Doce, né? Desagua no Rio Doce, vai descendo para lá, até chegar no mar, até chegar lá no Espírito Santo. Aquele é o curso. Então esse capítulo está mostrando para nós o curso e o caráter e o fim daqueles que estão abertos para a disciplina de Deus e daqueles que recusam a disciplina. Por quê? Você viu aqui falando, o pai que recusa dar a vara para o filho. O que é dar a vara? Disciplina. Então esse texto está falando aqui, irmãos, que Deus disciplina a gente. E quem recusa aceitar a disciplina, vai se dar mal, igual todos os versículos que nós lemos. Porque na verdade a disciplina é boa, mas tem gente que não gosta, irmãos. Tem gente que odeia a disciplina. Já notou que a gente gosta de fazer aquilo que a gente gosta? Não gostamos nunca de obedecer. A gente gosta de fazer aquilo que gosta. Então, no entanto, nós sabemos que há muita dor e espera quem não gosta de disciplina. Quem não gosta de princípios, de regras, né, sofre e vai sofrer a vida inteira. Tá? Existe uma grande tolice, e olha que a Bíblia chama de tolo aquele que rejeita a disciplina e rejeita a sabedoria. Existe uma grande tolice no mundo que a gente pode ser aquilo que a gente quer. Existe uma grande tolice no mundo que a gente é livre. E eu descobri que você não é livre nada. E quem acha livre é louco, é o doido lá na rua, né? Ele acha que ele pode, e ele vive do jeito que ele vive, né? Não existe isso, irmãos. A gente tem que entender que a disciplina é atitude sábia. Ser disciplinado é sábio. Você não comer tudo que você quer, o tanto que você quer, é ser sábio. Existem umas sabedorias orientais que o brasileiro precisa de aprender. Eu vi uma repórter chinesa explicando por que na China raramente você vê gente gorda. Por que lá na China não tem academia igual tem no Brasil? Aí ela explicando, é porque lá a gente não é gordo, a gente não engorda. Aí ela explicou como é que eles não engordam. É porque eles comem muito durante o dia, mas pequenas porções. O que a gente faz na hora do almoço? A gente come, irmão, para morrer. O chinês, o oriental em si, né? Maior parte do Oriente, eles comem muito o dia inteiro, mas pequenas porções. Às vezes é um copinho assim, ó, de porcelana que eles usam muito ali, contendo arroz, algum molho, um peixe. E outra coisa que eles não são de comer para arrebentar igual a gente é carne, sabe? Churrasco. Os orientais não comem churrasco. A falta de disciplina, ela arrebenta com a gente acha que pode comer tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a disciplina, e aqui está falando de disciplina, eu estou levando para um lado a disciplina da comida, só para você ver como é que a gente não tem muito. Por exemplo, aí vamos aplicar a disciplina na área espiritual. A gente precisa de disciplina para orar, você precisa de disciplina para ler Bíblia, você precisa de disciplina para meditar na palavra. Meditar não é ler, é diferente. E estudar também não é ler. Às vezes a gente lê como lê qualquer coisa. Agora, estudar é quando você pega, seja um capítulo, um versículo, ou um assunto e se aprofunda naquilo. Aí você está estudando. É diferente de ler também. Aqui na igreja a gente lê o roteiro, né? Mas é diferente de estudar. E orar, irmãos, orar é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, e eu estou querendo muito colocar para a igreja a importância de orar. Estamos orando 30 minutos aqui antes do culto, mas eu já vi que é uma luta para os irmãos conseguirem orar 30 minutos, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir, a igreja vai acostumar a orar, 30 minutos vai ser fichinha, nós vamos passar para 1 hora, para 2, porque isso aqui é vida de oração, mas precisa de disciplina. Eu noto que às vezes os irmãos não conseguem orar 15 minutos, às vezes nem 10, às vezes nem 5, então você vê que a disciplina, ela é fundamental. Eu parti lá para a comida só para você ver que a gente não tem disciplina para comer, né? Mas às vezes a gente sente isso no corpo, né? Na saúde, e aqui está falando para nós, esse capítulo está falando de disciplina. Pare e pense, irmão, eu já desafiei os irmãos a orar 2 minutos sem pedir nada para Deus,
né, só agradecendo, louvando ao Senhor. É difícil demais, por quê? Porque a gente, irmãos, não consegue, não tem disciplina para chegar diante de Deus e só agradecer, né? E é incrível que você fizer uma vez, duas, três, você acostuma, tá? Aí em dado momento você diz: Deus, não vou pedir nada não, o Senhor sabe de tudo que eu preciso, então eu quero te agradecer. E você fica ali alguns minutos agradecendo a Deus em oração. Mas a gente não consegue porque não tem disciplina. Outra vez eu volto lá para os orientais. Os orientais, eles conseguem ficar horas e dias meditando, não meditando na palavra, mas meditando lá nas seitas, né, o budismo, hinduísmo e vários outros. Os caras sobem para uma montanha, irmãos, e fica muitos dias jejuando lá, sem comer comida sólida, e meditando lá, meditando mesmo, zen, né, com a perninha cruzadinha, os dedinhos assim, né, e tal, e meditando. Por que eles conseguem, a gente não consegue? Né? E a palavra manda a gente meditar na palavra. Bem-aventurado, né, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Medita. Sabe o que eu costumo chamar de meditar? Que é diferente de tudo que a gente faz? É igualzinho aqueles animais ruminantes. Você olha você olha um boi, olha uma vaca, ele não para de mastigar, você já viu? O boi não para de mastigar, ele fica ruminando, ele mastiga, né, e rumina, mastiga, engole, devolve, mastiga mais um pouco. O que é aquilo? Aquilo, eu encaro aquilo como meditar. Você lê a Bíblia, né, e aquilo entra dentro de você, depois você traz de volta, refletindo sobre aquilo vai lá para dentro, volta outra vez, e você manda a palavra para dentro outra vez, ela volta, meditando, deixando sua mente, seu coração voar naquele texto que você leu, e deixa o teu coração ir nele, aquilo entranhar dentro de você. Isso é meditar, irmãos, mas para isso entra a palavrinha disciplina, senão a gente não anda, a gente não vai, né? Por exemplo, vou mostrar outra vez que a disciplina, nos termos espirituais, é uma coisa muito séria. Quantos irmãos da nossa igreja até hoje não conseguiram ler a Bíblia toda, mesmo a gente dando o roteiro, porque falta disciplina? Eu fiz uma experiência, eu gosto dessas experiências. Aqui na igreja nós estamos terminando de estudar a Bíblia inteira na quinta-feira, os irmãos sabem disso. Lá na nossa igrejinha, no Betânia, eu fiz uma experiência, li o roteiro com eles, calculando quanto tempo a gente precisava. Irmãos, para a gente ler com eles, 15 minutos a gente lia o roteiro. Junto, todo mundo, tá, irmãos? Versículo por versículo, a gente pegava lá, Gênesis 1, Gênesis 2, Mateus 1. Eu fiz um teste, então, irmão, com 15 minutos, a gente lê a Bíblia toda no ano inteiro, 15 minutos por dia. Mas por que a gente começa, vai bem janeiro, fevereiro, março, aí abril já não dá mais. Aí quando entra as festas das mulheres, não consegue pôr o roteiro, porque tem que ensaiar para a festa. Disciplina, irmão, disciplina. Amém, queridos? Amém? Então estou levando ela para o lado bom, para você ver, né? Então esse texto mostra o curso. Aí quando você se trata de caráter, quando se trata de moral, quando se trata de atitude, é que a pessoa se arrebenta, igual nós vimos aqui. O cara que é preguiçoso, ele não vai colher nada, e por aí vai, né? O que não obedece pai e mãe, vai se danar na vida, porque aí está trazendo para nós, né, lições de moral. Então esse é o texto que nós acabamos de ler. Também traça o curso, né, da vida, daquele que obtém o favor de Deus, mas também dos maliciosos, dos justos também. Então nós temos ali esse emaranhado do que acontece com o justo, que obtém o favor de Deus, dos maliciosos, que não vão obter o favor de Deus, e também vai falar da mulher de valor, que nem ela passa desapercebido. Olha só, o que diz o verso 4, a mulher virtuosa é coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é como o aprodecimento dos seus ossos. A mulher que procede vergonhosamente, ela é como uma doença nos ossos do marido, mas a mulher virtuosa, olha que coisa bonita que diz aqui, ela é a coroa do marido, né? O que é uma mulher virtuosa? É uma mulher boa em todos os sentidos, né, da vida, cheia de qualidade, né? Por outro lado, vai falar da mulher que procede vergonhosamente, é como um apodrecimento dos ossos. Misericórdia, né? Eu nunca vi ninguém com o osso apodrecido, mas deve ser uma coisa terrível.
dores e mais dores para aquele marido, aquela mulher vai causar. E vai seguindo, né, nesse mesmo contraste, né? Os pensamentos e palavras de ambas as classes são confrontadas com a terrível questão, né? E aí, para onde você vai? A questão é, para onde vai cada um? Tanto um que pensa de uma maneira e que escolhe a sabedoria, tanto aquele que pensa de outra maneira e escolhe a não sabedoria, ou a tolice. Todos eles são confrontados dentro desse texto. E aí, né? E a questão é, para onde vamos? Para onde nós estamos indo? Né? Para onde nós estamos indo com o nosso caminho que nós escolhemos percorrer? Irmãos, é muito bonito quando a gente vê algumas escolhas que as pessoas fazem. Lembra lá quando Jesus foi levado ao templo e tinha uma mulher viúva de, eu não sei se era 70 anos, parece que era mais de 70 anos aquela mulher viúva, né? Que quando ela viu o Senhor, ela se alegrou. Simão também estava lá e se alegrou quando viu o Senhor. Agora, aquela mulher era viúva, e diz a Bíblia que ela era viúva desde nova. Mas fala uma coisa que aquela mulher escolheu. Ela escolheu servir a Deus com jejuns. Você olha direitinho lá que você vai ver. Então, quer dizer, jejuns e orações. Então, assim, a escolha das pessoas vai determinar o fim delas e o futuro delas. Então, às vezes, a gente vai no caminho que os outros traçaram para nós. A maioria de nós vai pelo caminho que o outro traçou. Por isso que eu trouxe aquela palavra domingo passado, falando de você admirar sua feiura. Lembra que eu falei? Você se olhar no espelho e estar feliz. Porque o mundo tem ditado para nós um padrão de esposo perfeito, de esposa perfeita, tem ditado um padrão de trabalho perfeito, e as pessoas estão recusando. Irmãos, vou ser sincero, nós nunca vivemos uma época, já há alguns anos isso, uns 2, 3 anos por aí, em que está faltando trabalhador nas empresas, está faltando trabalhador em pequena, média e grande empresa. Está tendo serviço para todo lado e ninguém está querendo trabalhar. Então a gente está vivendo um momento, irmãos, de tamanha possibilidade, mas por que as pessoas estão rejeitando os trabalhos? Porque o padrão que eles estão pondo para nós aí, irmãos, é diferente da realidade. Sabe, irmãos, eles estão mostrando tanta gente que não trabalha, que não estuda, mas que é milionário, por exemplo, só porque tem um celular e tem uma internet e vai ser o tal do influencer ou do influenciador. Esses caras não têm vida, não têm nada, eles vão para lá, eles têm 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões de visualização, esse cara ganha mais dinheiro do que um engenheiro que está trabalhando, do que um médico. O cara larga tudo e quer ser influencer. Mas aí que está, o pobre cá embaixo está entrando na mesma onda, por isso que ele não quer trabalho. Tem serviço adoidado, irmãos. Por que as pessoas não querem pegar esse trabalho? Porque o padrão que a mídia está colocando é esse de você ser influencer, é esse de você ter um celular topo de linha. Não coloca para você que é honroso trabalhar aqui, trabalhar ali, que está precisando. E vou ser sincero, uma dica, apesar que eu acho que aqui ninguém precisa, mas uma boa dica, irmão, nessa questão de trabalho é, não boa, insira-se no mercado de trabalho, entra num serviço, porque daquele você pula para outro melhor. Sabia? A primeira regra é, não fica em casa, entra para o primeiro serviço que aparecer, e estuda, prepara, faça contatos, conversa com pessoas, porque dali você pula para outro. Mas as pessoas não estão entendendo que tem um punhado de porta aberta, mas isso, irmãos, é por causa do padrão. O padrão que está colocando para nós agora é dinheiro fácil, irmão. É você pega um celular, faz uns vídeos, todo mundo vê, e você vai bombar e vai ganhar dinheiro. Ai, Senhor, tem misericórdia, né? E o trem está passando as oportunidades. Então, assim, veja que é assim que funciona. Dentro da palavra de Deus, a sabedoria está nos ensinando que a gente precisa ser prudente, né? E caminhar entendendo, né? Que os pensamentos e as palavras de ambas as classes, daqueles que escolhem a sabedoria ou do tolo, são confrontadas com essa terrível realidade. Capítulo 13 vai destacar a importância da sabedoria, do trabalho árduo, né, do autocontrole, do respeito aos pais e da escolha de companheiros sábios, sempre o quê? Contrastando com aqueles que escolhem viver desordenadamente, desobedecendo o chamado da sabedoria. Em Provérbios, a sabedoria está clamando, tá? Pelas ruas, ela está pedindo
para as pessoas ouvirem ela. E é a grande realidade. Hoje a sabedoria está clamando, está pedindo para que a gente ouça e siga a voz dela, né? Mas só que ao mesmo tempo que a sabedoria clama, a tolice também clama. Em todos os aspectos da vida, né? Às vezes a gente encontra pessoas, por exemplo, insistindo em viver situações que vão matá-las. Pouco a pouco vai matando, mas a gente continua, né? Por exemplo, vamos falar de algo muito corriqueiro, mas é uma realidade. É mágoa, ódio, rancor, tristezas, abatimentos diversos. Irmão, isso tudo vai moendo a gente, vai comendo pouco a pouco. Então a sabedoria está clamando para a gente como agir nas situações que causam mágoa, tristeza, raiva, né, ira, enfim, essas coisas que vão moer a gente, sofrimentos diversos, que trabalho, família, vizinho, enfim, que tudo vai causar em nós, né? Então a sabedoria está clamando para a gente viver uma vida sóbria, uma vida sábia. Mas quantos de nós, irmãos, continuam insistindo? Não, eu não perdoo, porque fulano foi mal comigo. Não, eu perdoo, mas não esqueço. Já viu também isso, não já? Não, aquilo ali que ele fez já era, agora ficou marcado. Irmão, a sabedoria está clamando, me ouve, me ouça. Quem vai morrer é você e não o outro lá que te maltratou. Está vendo? Caminho da sabedoria, irmãos. Então, é porque a gente pensa às vezes que a sabedoria é só em outras áreas, mas ela é em toda a área da nossa vida. Devemos ser sábios. Amém, irmãos? Devemos ser sábios e caminhar em sabedoria em todo o tempo. Não seria muito mais fácil se a gente, quando fosse ofendido e machucado, já pensasse assim: eu não vou guardar mágoa, eu vou perdoar. Eu faço assim, querido. Quando me machuca, me pisa, quando eu erro, porque às vezes a gente não perdoa nem a gente, sabia, irmãos? Então às vezes não quer dizer que o outro te machucou, às vezes você pisa na bola, e você fica guardando rancor de si mesmo, não se perdoa. Então a gente precisa trabalhar isso, querido, nessas coisinhas que matam a gente, que acabam com a gente, essas humilhações, essas maldades. Você tem que ter um coração propenso para perdoar, porque isso é sabedoria. Então você tem que já encarar assim: é muito melhor você ser o tipo que eu perdoo, eu vou perdoar, eu já estou perdoando, estou abrindo meu coração, estou arrancando a mágoa, estou arrancando o ódio, estou arrancando tudo, eu quero estar livre para adorar e servir ao meu Deus. E você já começa, irmãos, a agir com sabedoria, porque nem sempre sabedoria é aquilo que a gente imagina, tá? Já falei para os irmãos a diferença de sabedoria e conhecimento, de sabedoria e entendimento. Conhecimento você adquire estudando. Se você faz um curso online, se você vai para a sala de aula, você adquire conhecimento. Agora, sabedoria, a gente não aprende em sala de aula, a gente não aprende estudando. A sabedoria, ela passa pela prática. É quando você coloca em prática aquilo que você aprendeu que é certo. Um bom exemplo de diferença de sabedoria e conhecimento, eu falei para os irmãos no início. É um médico, por exemplo, cardiologista ou neurologista, sei lá, qualquer médico que você conhece, e o cara fuma e bebe. Já foi provado que cigarro, que a nicotina e bebida provocam câncer, determinados cânceres. Então já foi provado, ciência, ele sabe, ele tem conhecimento, mas ele não é sábio porque ele não consegue largar aquilo. Você imaginou? O cara sabe, já trata dos outros que sofreu com aquilo, mas ele não consegue largar. Então mostra, irmãos, a diferença para nós entre sabedoria e conhecimento, para a gente não confundir, porque as duas palavras às vezes são confundidas, né, nos textos. Vamos seguir para a conclusão. Irmãos, nós vimos então aqui a importância de viver uma vida íntegra, com sabedoria, com prudência, pois nossas escolhas afetam diretamente o resultado final. Eu gosto muito de olhar para a minha vida e ver o caminho que eu passei, onde eu estou e para onde eu estou indo. Por quê? Porque todas as minhas escolhas, irmãos, passadas, presente, futuro, que eu quero chamar de amanhã, elas vão ter um final, para bem ou para mal. E eu preciso saber para onde esse caminho que eu estou seguindo está me levando. Você precisa disso, isso é sabedoria, tá bom? Às vezes é bom a gente abrir mão de certas coisas, às vezes é bom abrir mão de certas preferências,
Às vezes é bom abrir mão de certas coisas que a gente ama e gosta hoje, por causa do final, pensando no final. Então, quem está aqui hoje, se pensa no final, vai pensar no final mais brilhante que Deus preparou para nós, que é a vida eterna, que é morar eternamente com o Senhor. Amém, queridos? Amém? Talvez você pense em final, é só de coisas materiais, de comprar carro, de comprar casa, de isso e daquilo, né? Enfim, é melhor que a gente pense, irmão, no final da vida, lá na frente, quando o Senhor nos chamar, para onde nós estamos indo. Nós devemos buscar a justiça, nós vimos nesses 2 capítulos, devemos buscar a justiça, a verdade, a generosidade e a humildade para alcançar a prosperidade e a felicidade duradoura, evitando os caminhos da inveja, da ganância, da preguiça e da maldade, que trazem apenas destruição e sofrimento. Aqui falou da riqueza adquirida às pressas, você viu? Então por isso que a gente precisa buscar com graça, generosidade e humildade alcançar a prosperidade, porque ela vem com felicidade. Agora aquela riqueza adquirida às pressas, vai embora rápido, né? Aquela pessoa que adquire riquezas desonestas, perde tudo, porque é a lei do Senhor, né? Ao passo que o Senhor quer nos dar graça e sabedoria para nós podermos crescer em todas as áreas sem sofrimento. Já viu aquela pessoa que para subir lá na empresa, ela deda os seus colegas? Aquela pessoa que para subir na empresa, sobe porque fica levando leitoa caipira, leitoa assada, frango e ovo para o chefe. Você tem que subir pelos seus méritos, pelo seu trabalho, amém, irmãos? Porque você é competente, porque você está ali honestamente, e porque Deus está se agradando de você. Tem muita gente que sofre, aliás, que sobe dessa forma, né? Vira um tremendo puxa-saco do chefe, e não tem competência nenhuma no trabalho, mas é seu chefe, subiu. Alguém tem algum colega assim? O texto que nós lemos no capítulo 3 chega a dizer assim: tem pobre que é rico, e tem rico que é pobre. Nós vimos isso aqui, ó, no capítulo 13. É por isso, irmãos, é para deixar a gente com o coração mais alegre, que ser pobre não é exatamente não ter dinheiro e nem ter bens. Ser pobre, na verdade, é você ser ruim da cabeça, ser mau, ser tolo, não ter sabedoria e nem servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque aquele que serve a Deus, ele é rico das graças de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida e te ajude em nome do Senhor Jesus Cristo.